Bom, hoje nós iremos falar sobre a cervicobraquialgia. Tá? Nós, para efeitos de melhor entendimento, nós organizamos aqui o que nós iremos apresentar. Falaremos sobre anatomia, sobre definição de cervicobraquialgia, falaremos também sobre a etiologia, o quadro clínico, a semiologia, os exames complementares e os diagnósticos, a busca do diagnóstico etiológico. E aqui nós encontramos vários como hérnia de disco, que podem levar à cervicobraquialgia, a estenose do canal medular, lesões traumáticas, tumores, disrafismos, mielopatias, causas outras iatrogênicas, doenças inflamatórias e alterações adjacentes à coluna. E nós vamos procurar falar um pouco disso agora nesse nosso encontro. Vamos começar então, pelo nosso primeiro capítulo, vamos falar um pouco sobre a anatomia. Nós podemos dividir a coluna vertebral, como sabemos, ela é constituída por 7 vértebras. Tá? Essas vértebras têm algumas características próprias dessas vértebras. Essas primeiras vértebras, a primeira vértebra é o atlas, o C1, que nós vemos aqui, com essa característica anatômica, né? E C2 também com essa característica anatômica que tem o dente ou o processo odontoide, né? Que fica nessa região. Então são duas vértebras bem diferenciadas na parte superior da coluna cervical. Lembra vocês que nós podemos dividir essa coluna cervical em essa porção, claro que não podemos esquecer de falar sobre a importância também da região occipital, né, que vem logo acima aqui, a região occipital, e a sua relação com C1. Né? Então nós podemos dividir a coluna cervical em duas partes. Podemos chamar de uma coluna cervical alta, que é constituída pelo occipital mais C1 mais C2, né? C1 que é o atlas e C2 que é o axis, e a coluna cervical baixa, que seria a partir de C3 até C7. A gente sempre chama atenção que quando se fala em coluna cervical é fundamental levar em consideração desde o occipito até a primeira vértebra, torácica, né? Até T1. Principalmente os exames devem conter essa transição entre occipito e C1 e entre T7 entre C7 e T1. Aqui algumas características com relação à coluna vertebral, né, alta, né, que nós falamos que occipito, C1, C2, 50% da inclinação lateral da cabeça, ela é feita nessa região entre occipito e C1. 1/3, né, da flexo-extensão também ocorre entre occipito e C1. Então veja a importância dessa primeira porção da relação entre o crânio e a coluna cervical. Em C2, na relação C1-C2, nós temos 50% da rotação, né, é dada, né, em torno do processo odontoide, como a gente vê aqui nessa relação C1-C2, e nós observamos a ausência, né, tanto em C1 quanto em C2, de disco intervertebral. Nós não temos disco intervertebral, né, na articulação entre C1 e C2. Né. São áreas essa parte da coluna, a coluna cervical alta é uma área de mobilidade bastante elevada, como vemos aqui. E na coluna cervical, na verdade, nós temos um desafio bastante grande, que existe uma necessidade de grande amplitude de movimentos e, ao mesmo tempo, existe a necessidade. Então, se necessita de grande mobilidade e, ao mesmo tempo, é necessário que se tenha grande estabilidade. Então, para dar essa estabilidade, de uma maneira geral, nós temos, então, os discos intervertebrais, nós temos toda a parte ligamentar e a parte das articulações, né, interapofisárias, enfim, esse conjunto, né, de elementos ósseos, ligamentares e articulares que vão dar essa estabilidade e essa mobilidade elevada na coluna cervical.
Chama atenção também aqui com relação, né, à parte, né, ligamentar. Nós vemos, né, a presença aqui do ligamento longitudinal anterior, aqui num perfil da coluna. Depois nós vemos o ligamento longitudinal aqui posterior. Né? Chama atenção também que ao nível, né, nós podemos observar aqui a presença do canal vertebral, que ele fica em torno de 16, 17 milímetros, né, o diâmetro desse canal. Aqui nós também podemos ver esse diâmetro do canal, né, aqui antero-posterior, aqui, né, antero-posterior, lateral, um diâmetro em torno de 17 a 18 milímetros. Né? E aqui nós vemos a vértebra, uma outra característica também importante, que é a vértebra C7. Ela tem uma característica também toda especial. Ela apresenta um processo espinhoso bastante longo e diferente dos demais processos espinhosos e que fica bastante proeminente no exame clínico, né, serve como um marco, né, a localização de C7, do processo espinhoso, né, de C7. E aqui vemos também com relação às articulações uncovertebrais, né, que não são articulações verdadeiras, e aqui nós estamos vendo ao nível das vértebras C3, C4 e C5. Ainda com relação, então, à anatomia, levando em consideração a parte da coluna vertebral cervical baixa, é essa parte que fica, então, entre C4, né, entre C3 até C7. Né, então, aqui nós vemos de C3, C4, 5, 6 e 7, é que vão formar a coluna vertebral baixa, né, cervical. E a maioria das lesões, elas acabam ocorrendo nesse segmento entre C4 até C7. Isso também permite, né, uma boa amplitude de movimento com relação à parte de flexo-extensão, essa coluna cervical baixa. A flexão lateral, ela acaba sendo limitada, né, pelo processo unciforme, e os discos intervertebrais, eles perfazem cerca de 1/4, né, desse comprimento é dado pelos discos intervertebrais. Aqui nós temos, né, algumas figuras aqui para que vocês observem com relação à amplitude, né, dos movimentos, com relação à flexão, em torno de 80 graus, né, com relação aqui à rotação, né, do ponto de vista, a gente vê aqui, nesse estado aqui em torno de 80 graus, né? E aqui nós vemos as inclinações, né? E eu chamo a atenção que às vezes vocês podem encontrar de literatura para literatura alguma diferença com relação à quantidade de movimento permitida na articulação cervical. Tá? Isso pode variar, obviamente, do levantamento e da avaliação realizada, né, para chegar a um número médio, ok? Em cada trabalho. Ainda com relação à parte anatômica, chama atenção que na coluna cervical nós temos 7 vértebras cervicais e temos 8 nervos cervicais. Tá? Então, assim, nós temos a emergência, né, desses nervos acontecendo logo acima, né, a raiz emerge acima da vértebra correspondente. Então, por exemplo, se aqui eu tenho C4, a vértebra, a raiz de C4 sai acima da vértebra C4. É a mesma coisa. C7, acima de C7, sai a raiz de C7. E abaixo de C7, acima de T1, é que sai a raiz C8. Tá? Então, temos 8 nervos cervicais. E nós temos ramos aqui que vão formar essas raízes. Nós temos desde ramos, né, ventrais, tá, e ramos dorsais. Tá? Essas origens aqui é que vão levar à formação, né, da raiz, né, com esses ramos ventral e dorsal. Um outro elemento também, outros elementos que chamamos a atenção é com relação aos dermátomos. Nós precisamos saber a respeito desses dermátomos, que são áreas, né, áreas que tem uma inervação que corresponde a um determinado nível, né, uma determinada raiz, ok?
E os miótomos são constituídos por grupos, né, musculares, né, que são inervados por uma determinada raiz. Então, aqui nós vemos grupos responsáveis por fazer, né, flexão, fazer extensão de punho, fazer ação da musculatura intrínseca na mão, enfim. Tudo isso, né, depende então de qual é a inervação, né, de cada um desses miótomos. E isso tudo, ou seja, a parte sensitiva e a parte motora, é que vai, quando nós formos fazer a avaliação clínica, né, dessa coluna cervical, e é onde nós iremos determinar o nível neurológico, se existe algum nível neurológico de comprometimento. Então, onde nós fazemos aqui a colocação, né, das alterações sensitivas ou motoras. Ok? Vamos passar agora para o segundo capítulo, onde nós vamos falar um pouco sobre a definição da cervicobraquialgia. Então, a cervicobraquialgia, na verdade, é mais um diagnóstico sindrômico e não diagnóstico etiológico. Né? Cervicobraquialgia é uma dor, né, ao nível cervical, né, com comprometimento ou com irradiação para os braços. Então, o que nós temos aqui na definição? Uma síndrome que envolve a coluna vertebral cervical e pode ser causada por uma lesão que venha comprimir ou comprometer a medula ou as raízes, né, ou as vértebras. Essa é uma definição de Miller, de 2003. Então, como nós já falamos, não é um diagnóstico etiológico, e sim sindrômico. Né? O médico deve, na verdade, pesquisar qual é a causa, né? Quais são as causas, se existir mais de uma causa, ou qual a causa principal que leva a esse diagnóstico. Porque, por exemplo, o paciente chegar no consultório dizendo que tem, olha, doutor, eu estou com uma dor na região do pescoço que vai para o braço. Então, ele já te deu o diagnóstico, né, do ponto sindrômico, que ele tem uma dor cervical e que ela se irradia para o braço, ele está com uma cervicobraquialgia. Agora, é papel do ortopedista, é nosso papel como especialistas, procurar buscar quais são as causas que estão levando esse paciente a ter essas queixas, e aí sim chegar ao diagnóstico, e aí sim propor um tratamento e fazer o tratamento da melhor forma possível. Espero que tenha ficado claro com relação à parte da definição. Então, vamos passar agora à etiologia. Né? Vamos ver agora com relação à etiologia. Nós temos terminações nervosas periféricas que elas tornam-se sensibilizadas, né, por mediadores químicos que são liberados, né, durante o processo da lesão tecidual e inflamatória. Esses mediadores químicos, né, eles acabam participando de um ciclo que inclui espasmo muscular, hiperalgesia secundária, que provoca dor persistente ou uma dor crônica. Né? E veja aqui vários mediadores químicos, que podem ser mediadores neurogênicos ou não neurogênicos. Nós temos como mediadores neurogênicos a substância P, 11 aminoácidos, neuropeptídeos, né, liberados pelas fibras C, delta e A delta, e os mediadores não neurogênicos, né, que é a bradicinina, a serotonina, né, a histamina, íons de potássio e prostaglandinas. Vamos agora ao quadro clínico. Né? O quadro clínico é bastante interessante, e nós vamos nos deter bastante sobre o quadro clínico, porque também costuma cair bastante em avaliações e provas, e porque é fundamental, né, o entendimento para podermos fazer o diagnóstico, né, para esses pacientes. Então, nós temos um dos quadros clínicos, nós vamos falar inicialmente pela cervicalgia, aquela cervicalgia simples, né, aquela dor cervical axial. Então, é uma dor insidiosa ou aguda,
pode ser causada por um trauma ou movimento brusco que o indivíduo tenha feito, ou um esforço, né, que esse indivíduo tenha realizado um esforço, ele começa com uma dor ao nível cervical. Essa dor ela melhora com o repouso e ela piora quando o indivíduo faz movimentos, né? Sempre que houver também um aumento, né, da pressão licórica, por exemplo, a manobra de Valsalva, né, que é aquela manobra em que você aumenta a pressão intratecal, esse paciente também pode piorar, né, com essas manobras. Dor à palpação das apófises espinhosas podem estar presentes. É frequente você encontrar espasmos musculares que podem pegar essa musculatura, né, paravertebral. Pontos gatilhos podem acontecer, como por exemplo, supromedial da escápula, existe áreas de pontos de gatilho. Também no processo espinhoso de C7 e T1, você pode ter pontos de gatilho aí. E a dor, ela não obedece um dermátomo específico, né? Então, ela não tem uma área específica que essa dor obedeça, né? Ou seja, que atinja um específico dermátomo que você possa classificar. Olha, isso provavelmente tem um comprometimento da raiz C5 ou C6, enfim. Você não tem isso, não fica claro. Você não tem um dermátomo específico. E pode gerar cefaleia, tontura, náuseas nesses pacientes, pode diminuir a amplitude de movimento também na ADM cervical desses pacientes. Já um outro quadro que nós podemos ter é o quadro de radiculopatia, ou seja, é a cervicobraquialgia, onde você tem um comprometimento agora, né, da parte da raiz, propriamente dita, das raízes, né, ao nível cervical. Então, ela resulta de uma irritação dessa raiz nervosa. A doença discal degenerativa é a grande vilã nessa história, ou seja, ela é a causa em 70% a 90% dos casos de cervicobraquialgia, o caso da doença discal degenerativa. Então, as alterações degenerativas do disco, e nós sabemos que com a idade, lembra que nós falamos na parte inicial, existe uma tendência no processo de envelhecimento a alterações degenerativas da coluna vertebral. E isso, né, acaba acontecendo também na coluna cervical. Hérnias de disco, pode acontecer o herniamento do disco com compressão de uma raiz, pode acontecer uma estenose ao nível foraminal, você pode ter também comprometimentos como no caso do herpes zoster ou ainda neuropatias compressivas. Vejam aqui alguns exemplos que nós estamos vendo. O caso de uma hérnia, né, discal, um conteúdo da hérnia, comprometendo aqui a saída das raízes, né? Pode também acontecer por exemplo, também é descrito que um aneurisma, né, na artéria vertebral pode também fazer compressão na passagem, né, da raiz também, junto aqui do foramen, passando junto desta. Pode acontecer também de um osteófito, né? Aqui ao nível, né, uncovertebral, da articulação uncovertebral, e isso acabar também causando uma compressão. Então, você pode ter compressão por um osteófito, você pode ter por uma herniação do disco vertebral, você pode, enfim, todo e qualquer, ou um ligamento, por exemplo, longitudinal posterior, pode se hipertrofiar aqui nessa região e também fazer um comprometimento, enfim. Todos esses são elementos que podem provocar algum tipo de comprometimento, né? Vejam, por exemplo, aqui, mais uma vez, nos casos de radiculopatia, mostrando, né, esse trabalho aqui é um trabalho de 2005, se não estou enganado, ele depois vai aparecer novamente aqui, onde fala sobre um estudo, né, de Simon Carrette sobre radiculopatia cervical, né? Então, aqui vocês têm com relação às raízes comprometidas, a distribuição da dor, né? Então, assim, a perda, né, com relação à parte da perda sensória, enfim. E veja o que acontece, então, na radiculopatia. Nós podemos
usar, por exemplo, um teste como o Sperling teste, o teste de Sperling, onde é uma manobra irritativa, né, pois o paciente faz uma inclinação lateral da cabeça e o avaliador, nós fazemos uma compressão, né, essa compressão, ela vai diminuir o diâmetro foraminal e vai acabar comprimindo a raiz daquele lado e aumentar a dor do paciente. Então, o paciente pode evoluir com dor aguda numa radiculopatia, pode chegar até de forte intensidade. Aqui, no caso da radiculopatia, diferente da cervicalgia simples, aqui ela obedece um dermátomo, ela vai em direção a qual raiz que está sendo comprimida, e aí aquele território daquela raiz que está sendo comprimida, esse território é que acaba sendo o território que vai mostrar alterações da sensibilidade. Sensação de queimação, né, pode acontecer no trajeto, né, da área que é responsável por aquele dermátomo. Manobra de Sperling, o paciente pode referir com dor, então a manobra irritativa, provocativa de dor. E importante a gente diferenciar a dor radicular de uma dor muscular, né, que acontece numa cervicalgia isolada. Ou seja, aqui o papel é a gente fazer essa diferenciação para saber se nós estamos tratando, né, de um caso de radiculopatia com compressão de uma determinada raiz ou se nós estamos tratando de uma cervicalgia com uma dor muscular localizada, né? Aqui ainda com relação dentro do quadro clínico em radiculopatia, nós vemos aqui é importante nós fazermos sempre a avaliação da sensibilidade, da motricidade e dos reflexos, que pode estar avaliando os reflexos, nós podemos ver se existe comprometimento ou não. Então aqui, para cada uma dessas raízes, raiz C5, C6, C7, C8, nós temos qual é a área de sensibilidade que está comprometida, tá? E qual a área de motricidade que nós vamos ter como comprometimento. Nós vamos ver com bastante calma e bem mostrado e demonstrado, né, através de gráficos, nós vamos ver em exames, em slides subsequentes. E aqui os reflexos. Nós temos, basicamente, para que vocês guardem, ao nível de C5, nós temos o reflexo bicipital, ao nível de C6, o reflexo braquiorradial, e em C7 nós temos o reflexo tricipital, né, que são os reflexos que podem ser alterados, né, quando nós temos uma compressão radicular. E aqui é importante que a compressão radicular, né, na radiculopatia, então, nós vamos ter esses reflexos geralmente alterados no sentido de uma hiporreflexia ou até mesmo uma arreflexia, né? Então, vemos aqui então, a irradiação pode acontecer para os membros superiores ou para o tórax, na radiculopatia, pode ter parestesias, né, nos metâmeros, lá que já falamos, até mesmo paresias, né, então alterações do tipo formigamento ou alterações, né, do tipo de força. E na ausência da compressão, né, medular associada, os reflexos poderão estar, conforme eu comentei antes, hipoativos ou até mesmo abolidos, esses reflexos, né? Se houver reflexos exaltados, né, é importante a gente investigar, porque em vez de nós estarmos perante a uma compressão da raiz, provavelmente nós estamos num processo de compressão da própria medula, né? Então nós podemos estar num quadro de mielopatia e não de radiculopatia. Então, aqui nos casos de radiculopatia, eu vou ter hiporreflexia ou arreflexia. Agora, se a compressão for já causando lesões ao nível da própria, diretamente na medula, aí nós teremos um outro tipo de comportamento, ou seja, nós teremos hiperreflexia, né? Nós teremos, então, temos que investigar compressão medular ou lesão, né, do neurônio motor superior. Então, voltamos novamente à radiculopatia, comprometimento, então, das raízes em si.
Pode ocorrer, então, essa hipoestesia no território acometido e podemos encontrar um déficit de força dos músculos, né, daquele dermátomo que aquela raiz é responsável, né, por fazer a inervação do ponto de vista motor. Vejam aqui, com relação a esse é um trabalho publicado na Spine, né, 2002, uma revisão da Cochrane aqui, a respeito de radiculomielopatia, né, ao nível cervical. Então vejam, existem poucos estudos de qualidade que comparam fazer o tratamento cirúrgico comparado com o tratamento não cirúrgico. Esse trabalho, esse ensaio clínico, né, com 81 pacientes, o grupo cirúrgico teve uma redução significativa da dor, né, nos 3 meses, em termos de avaliação, em comparação com o grupo não cirúrgico, com a fisioterapia e imobilização. Só que observe, interessante aqui, com 1 ano, com 3 meses, existia uma diferença em favor da cirurgia. Mas já por volta de 1 ano, não houve diferença em quem foi tratado de forma cirúrgica e quem foi tratado de forma conservadora, né? Então não houve diferença estatística no grupo cirúrgico, comparado à fisioterapia, colar, nos desfechos que dizem respeito à dor, função e humor. Esse aqui também é um outro trabalho, né, também da Cochrane, esse de 2010, sobre cirurgia para radiculopatia cervical ou mielopatia. Vejam, ele conclui o seguinte: existe uma evidência de baixa qualidade que os pacientes com mielopatia leve se sentem subjetivamente melhor no curto prazo. Lembra como no trabalho anterior, em torno de 3 meses? Após a cirurgia. Mas há pouca ou nenhuma diferença quando esses pacientes são avaliados novamente no longo prazo. Vamos passar agora para semiologia, né? Vamos detalhar agora mais um pouco do ponto de vista da riqueza da semiologia, que diz respeito à coluna cervical e a parte de manobras que a gente tem aqui. Então vejo aqui a parte de exame, sempre o exame clínico, ele deve vir seguido de uma boa anamnese desses pacientes, ou seja, é fundamental que o especialista, né, procure investigar com relação à parte da dor, o tempo de duração dessa dor, a partir de quando que começou, como é que ela se caracteriza, né, se ela tem irradiação ou não, qual é o ponto, qual é o local que essa dor, se ela tem relação com movimentos ou não, se está relacionada com algum esforço, com algum esporte, com algum tipo de sobrecarga que tenha sido feito, algum movimento abrupto que tenha sido feito, né, por esse paciente. Enfim, você deve, muitas vezes também um paciente, por exemplo, em casos, né, de tumores, você pode investigar ou avaliar se esse paciente refere uma perda, se ele tem anorexia, se ele tem uma perda importante de massa muscular ou perda de peso, enfim. Isso deve ser investigado na anamnese e depois, então, a gente vai complementar aqui com o exame clínico. Então, as manobras, aqui nós vamos ver uma série de manobras especiais, né, manobras, né, como vocês estão vendo, Valsalva, Spurling, Addison, Roger, teste de tração, L'Hermité. Aqui você tem, né, todos esses exemplos, manobras de Hoffman, enfim, nós vamos mostrar agora de uma maneira cada uma dessas manobras. Então, a primeira manobra que nós vamos mostrar é a manobra, então, manobras especiais a de Valsalva. Para fazer a manobra de Valsalva, você pede para o paciente ele prender a respiração e ele fazer força, né, como se ele quisesse evacuar. Em seguida, você vai perguntar para o paciente se ele fazendo essa manobra, se ele notou algum agravamento da dor ou não. Tá? Se for afirmativo, peça para ele descrever quando ele fez essa força, né, qual foi a localização, em que lugar que doeu especificamente. Então é uma manobra subjetiva que requer o paciente que ele dê respostas precisas, né? E o teste, o que o teste faz? Ele provoca um aumento da pressão intratecal, né? E se o canal estiver comprometido por alguma lesão que ocupe o seu espaço, o aumento dessa pressão vai provocar dor nesse paciente. Então a dor pode se irradiar na distribuição, né, do dermátomo,
né, correspondente ao nível neurológico onde existe esse comprometimento da coluna cervical. Outro teste é a manobra de Sperling, que nós já mostramos anteriormente. O teste é realizado onde a gente faz de forma, então, provocativa. Ele vai avaliar, né, a dor das raízes nervosas, né, se é uma dor radicular. Esse teste você faz com uma compressão, conforme está mostrando ali, na parte superior da cabeça, com o indivíduo com a cabeça, né, inclinada, com uma flexão lateral. Para o lado, você está sempre examinando, o lado que você vai fazer mais pressão é o lado onde ocorre essa flexão. E quando você faz essa pressão, é esse lado que você está examinando, né? O examinador gira a cabeça do paciente para o lado afetado, enquanto estende e aplica pressão, né, descendente aqui na cabeça do paciente. E ele vai ser positivo se o paciente, né, disser, olha, que vai referir dor no pescoço. Ele pode referir que essa dor se irradia, né, na direção daquele dermátomo, né, ou seja, daquela região, né, onde que corresponde à raiz que está sendo comprimida. Um outro teste que nós temos é o teste de Addison, ou manobra de Addison. Esse você vai fazer então a palpação do pulso do paciente, como vocês podem ver aqui. Tá? Aí você continua palpando e vai fazendo uma abdução, né? Você vai abduzindo aqui o membro superior, estendendo, vai levando para trás e rotando, fazendo uma rotação lateral ao mesmo tempo do braço do paciente. Aí, logo na sequência, você pede para o paciente prender a respiração, solicita que ele faça a rotação da cabeça para o lado que está sendo examinado, né? E com isso, se tiver alguma compressão de artéria subclávia, vai acontecer que você vai observar uma diminuição, até mesmo você pode até não identificar mais o pulso, né, daquele lado. Então ele serve para a gente verificar a permeabilidade da artéria subclávia, porque ela pode estar sendo comprimida por exemplo, por uma costela cervical, né, ou por contratura dos músculos escaleno anterior e médio. Então, isso pode, a gente vai ver também, isso pode ser um sinal que vai mostrar, né, comprimir essa artéria, porque quando ela passa, né, no trajeto, né, que essa artéria passa em direção ao membro superior. Uma outra manobra, essa manobra de Roger Picklas, que é considerada como se fosse um laseg, né, da coluna cervical. O examinador faz uma rotação da coluna para o lado contralateral do braço que está sendo examinado, e isso vai provocar uma extensão das raízes cervicais, né, nessa extensão, e se houver compressão dessas raízes, o paciente vai referir dor também irradiada. O outro teste que nós temos é esse teste aqui, que é o teste de tração, tá? Que é um teste contrário ao Sperling. Enquanto no Sperling nós aplicávamos uma força, né, de superior para inferior, na tração nós vamos aplicar uma força agora no sentido contrário do Sperling. Vai provocar esse movimento aqui de distração, né, uma tração, então, no sentido superior. Então ele coloca a mão sobre o queixo do paciente, aqui espalmado, e a outra fica aqui colocada na parte posterior da cabeça, né, e ele vai tracionar, removendo, né, o peso que a cabeça acaba oferecendo sobre o pescoço, né, o peso gravitacional. O teste vai demonstrar um efeito que a tração do pescoço pode provocar um alívio da dor. Então, quando você faz o teste de tração, se esse indivíduo, né, com o peso da cabeça, você tira esse peso da cabeça porque você está tracionando e o indivíduo refere como um alívio da dor, né, então pode ser que essa dor esteja acontecendo devido a um estreitamento do foramen, né? Então isso vai acabar o quê? Você está ampliando o espaço desse foramen e permitindo que haja um alívio. Também alivia a dor por diminuir a pressão, né, sobre a cápsula articular e aliviar também o espasmo muscular. Outra manobra especial é essa aqui, ó, é a manobra de Lermite, que o paciente deve ser examinado nessa posição mesmo aqui sentado, evitar de fazer essa manobra em pé, porque o paciente pode inclusive
ter um déficit, se desequilibrar e o paciente acaba caindo. Então, essa é a melhor forma de você avaliar esse paciente. Tá? Ele é um teste mais específico quando você está procurando por uma estenose de canal vertebral. Lembram lá que o canal vertebral, o normal é em torno de 17, 18 milímetros, né? Às vezes, quando ele já fica num tamanho inferior a 13 milímetros, você pode ter sintomas então nervosos. E aí, você pode provocar isso com esse teste. Então, você faz uma flexão, né, forçada da cabeça do paciente, e nesse momento o paciente vai ter uma perda da força ou alteração sensitiva, né, nos membros, né, inclusive membros inferiores. Sinal patognomônimo de estenose do canal cervical por interrupção, né, também do fluxo da artéria espinal anterior. Então, ele é mais específico para a estenose do canal cervical e, como eu já falei, fazer com o paciente, evitar não fazer com o paciente em pé, tá? Porque ele pode ter uma fraqueza e ele pode ter uma queda. Um outro teste também que nós temos aqui na semiologia é o teste de Hoffman, tá? Então, esse teste, você faz o estímulo da falange distal do terceiro e do quarto dedo. Veja que está aqui com o terceiro e quarto dedo. Então, ela vai acabar provocando um reflexo da falange distal do polegar aqui, né, em uma inflexão. Então, serve para avaliar o canal cervical e procura por alterações de compressão também no corno anterior da medula. Então, ele serve para avaliar compressão radicular ou medular, o teste de Hoffman. Aqui, mais uma vez, a gente vai entrar em cada um desses níveis, mas para lembrar vocês que no exame clínico, os níveis neurológicos, 5, 6, 7, 8 e T1, né, quais são as raízes que são avaliadas, quais as áreas de perda da sensibilidade, né, os reflexos que podem estar comprometidos, área de enfraquecimento, né, ou diminuição da força, de quais músculos que isso pode acontecer e a distribuição da dor, em qual território que esse paciente vai referir como dor. Vamos começar bem na parte mais superior, uma radiculopatia, né, nível de C3, nós estamos falando, né, do disco C2 e C3, então, dor na região suboccipital, tá, posterior da orelha, pode irradiar para a parte posterior da orelha, o paciente pode referir cefaleia, déficit motor não é identificado, né, de uma forma isolada. Isso seria, né, na radiculopatia de C3. Na radiculopatia de C4, né, no disco C3 e C4, nós temos aqui cervicalgia mais dor irradiada para o ombro, áreas de parestesia na região cervical e região superior do ombro. As raízes C3, C4 e C5, elas também têm participação na inervação do diafragma. E por isso, né, quando nós temos radiculopatia nesse nível, né, de C4, nós podemos ter a chamada respiração paradoxal, que é o que acontece nos indivíduos que tenham esse comprometimento radicular. Já a radiculopatia agora em C5, vamos entrar especificamente agora propriamente no membro superior. Então nós vamos ter aqui o paciente vai referir como dor, áreas de parestesia, né, em dragona, que consiste numa área de parestesia na região do ombro, que vai se irradiando até o terço médio do braço. Tem comprometimento do deltoide, pode ter limitação da flexão do cotovelo, os rotadores laterais do ombro podem estar comprometidos, e o reflexo que é investigado no caso de C5, e isso cai bastante em prova, é o reflexo bicipital, como a gente está observando aqui. E mais uma vez lembrando, se eu tenho uma compressão radicular, vou esperar o quê? Que o reflexo esteja aumentado? Não, o reflexo vai estar diminuído ou então até mesmo abolido, a ausência do reflexo. Já se eu tiver um comprometimento agora medular,
né, não é o caso da radiculopatia, mas num comprometimento medular, vai levar aí sim uma hiperreflexia, né, então, que é o encontrar na síndrome do neurônio motor superior. E esse nível, o nível neurológico de C5. Então, aqui nós estamos avaliando o nível neurológico de C5, né? Então, a função motora que vai estar comprometida, né, do grupo do deltoide, né, do deltoide, motora do grupo do bíceps. E alteração do reflexo, qual é o reflexo? O reflexo bicipital. E esse reflexo vai estar diminuído, ou até mesmo abolido. E a área de sensibilidade, né, do dermátomo é essa porção aqui, a porção lateral do braço. Agora vamos descer mais um nível. Nós estávamos em C5, agora passamos para C6. Né? Nós temos, então, dor, parestesia na face lateral, agora do antebraço e dorsal do primeiro e do segundo dedos. Um déficit motor na extensão do punho, o paciente pode ter dificuldade na extensão do punho, né, e na supinação. E a diminuição do reflexo, aqui nós estamos vendo a pesquisa, né, então do reflexo bráquio estilo radial. Tá? Diferenciar também é importante da síndrome do túnel do carpo, mas onde na síndrome do túnel do carpo o paciente geralmente tem a dor, né, ao nível, né, do punho irradiando para a mão. E aqui é por compressão do mediano, como sabemos. Vejam que o nível neurológico de C6, agora, então nós vamos ter uma diminuição, né, dessa função de extensão dos extensores do punho. O reflexo é o bráquio estilo radial, como nós já vimos lá, que fica diminuído, ou até mesmo ausente. E a área de sensibilidade pega o primeiro e o segundo dedo, como vemos aqui, e a porção lateral do antebraço. E aqui, vamos descer mais um nível, agora nós vamos para o nível C7. No nível C7, né, onde nós temos, geralmente, a radiculopatia que acaba acontecendo de uma forma mais comum, mais uma questão também de prova. Em primeiro lugar, esse nível C7, depois, logo abaixo de C7, vem C6, né, em termos de frequência. O mais comum, então, das radiculopatias acontece em C7. O paciente pode referir dor, parestesia, né, que bem no território do dedo médio. O déficit que esses pacientes têm é do tríceps, então vejam aqui, para você testar isso, você tem que testar com o paciente, por exemplo, para testar força, você tem que tirar o efeito da gravidade aqui, né? Ou seja, vai colocar o indivíduo de forma que para ele poder fazer força, né, com essa carga que é colocado, ou com a resistência que o examinador vai proporcionar, né, vai fazer então uma resistência aqui, ou colocar uma força para que ele faça a extensão do cotovelo com a ação do tríceps aqui. E o reflexo para ser investigado, no caso de C7, é o reflexo tricipital. Aqui é a forma de você, então, apoia, deixa o braço, né, apoiado sobre a mão do examinador e você faz a percussão, então, sobre o tendão do músculo tríceps. E ele vai se apresentar de forma com uma hiporreflexia ou até mesmo arreflexia. Sempre comparando, obviamente, e é muito importante você fazer os exames de forma comparativa do lado, né, o lado acometido e o lado normal, tá? Que não tenha queixa. Agora aqui, mais uma vez, vemos o nível de C7 e aqui vemos a força, então, dos flexores agora do punho, em C7, e os extensores dos dedos, né, que são os comprometidos, do ponto de vista motor. E o reflexo que a gente vai usar é o reflexo tricipital. A área de sensibilidade, né, principalmente essa aqui, a área de sensibilidade do dedo médio. Já na radiculopatia agora de C8, tá? Nós temos lá entre C7 e T1, né, na área do disco. Então é pouco comum nós termos essa radiculopatia.
A dor e parestesia, ela acaba acontecendo do lado ulnar, vejam aqui, né, na parte ulnar agora do antebraço e principalmente o quarto e o quinto dedos, sendo que específico, né, de C8 a gente vai encontrar mais ainda o dedo mínimo. Né. Existe um déficit motor, no caso, né, da radiculopatia de C8, da musculatura intrínseca da mão. Aqui nós temos agora, olhando o nível neurológico de C8, C8 não tem reflexo, tá, para a gente investigar ele. A área que a gente já falou comprometida, musculatura intrínseca, como vimos aqui. Tá? Então, alteração da flexão dos dedos, não tem, e a sensibilidade pode estar alterada no dedo anular e no dedo médio, né, o quarto e o quinto dedos aqui. E a face ulnar do dedo mínimo, né, é a única área em que a sensibilidade é suprida, né, quase que um predomínio de C8 aqui. Vejam. E agora, com relação ao nível neurológico de T1, nível neurológico de T1, nós temos músculos interósseos, né, e não tem um reflexo específico, e a área que nós temos aqui, o dermátomo, consiste nesta porção medial aqui do cotovelo, pegando a parte proximal do antebraço e distal do braço, é onde nós temos a área de T1. Com relação aos diagnósticos diferenciais que nós podemos encontrar agora aqui nos casos de radiculopatia. Então, síndromes compressivas do membro superior, né? Lesões do manguito rotador, vejo aqui lesões do manguito rotador, síndrome do desfiladeiro torácico, aquele paciente também que tem história de uma dor, né? Por exemplo, por uma isquemia cardíaca, né? Pode vir também com uma dor referida para o membro superior, tumores que podem provocar, né, também a dor com irradiação, e aqui, né, algumas síndromes compressivas de membro superior, como a gente vê do interósseo posterior, mas aí é ao nível do cotovelo, ou então do túnel radial, né, onde passa o nervo radial, passando do cotovelo. Então são outras áreas que podem, né, que se deve fazer diagnóstico diferencial com radiculopatia. E agora, passada a parte, então nós vimos, vamos só recapitular rapidamente, nós temos aquele quadro que é um quadro causado por uma cervicalgia simples, é uma coisa que nós vimos inicialmente, não segue um dermátomo específico, ela tem dor muscular, né, muitas vezes, e é uma coisa que está mais restrita, né, à região cervical, você vai ter uma cervicalgia. O outro, que é o caso de cervicalgia axial. O outro conjunto de afecções que nós temos é a cervicobraquialgia, né, que tem, seria com, ou radiculopatia, com tudo isso que nós mostramos e explicamos até agora, que segue um determinado território, tem alterações de reflexos, de força, de sensibilidade. E o outro tipo de acometimento que também pode provocar dor são os casos de mielopatia. Ou seja, nesses casos nós temos um sofrimento agora a nível mais central ainda. Nós temos um sofrimento na própria medula. Então, onde é que isso pode acontecer? Pode acontecer quando nós temos uma alteração no diâmetro do canal cervical. Tá? Então, normal de 17 e 18, e vemos aqui, nós vamos ter quadros de estenose sempre que esse diâmetro for inferior a 13 milímetros. Isso pode acontecer de comprimir a medula por alterações degenerativas. Tá? As alterações degenerativas podem provocar, diminuir esse espaço que fica disponível para a medula, e com isso existe uma compressão extrínseca, né? Ou seja, a parte do continente é que acaba diminuindo e provocando uma compressão, né, extrínseca dessa medula. Né? Isso pode levar a alteração no fluxo sanguíneo, também medular, e isso pode levar, conforme a gente está falando, a mielopatia, ou seja, comprometimento da medula. Isso é mais comum em pacientes mais idosos, né? Acima dos 50 anos, a gente sabe que a nossa coluna ela já está
numa fase de aparecimento desses processos degenerativos. Então, nós vamos esperar que isso aconteça nesses pacientes acima dos 50 anos. Já comentamos que é um processo degenerativo e ele não apresenta um sinal que seja específico, característico, né? As alterações neurológicas, o paciente pode evoluir com perda de força, com alterações da marcha, da coordenação motora, alterações esfincterianas podem ser encontradas também nesses pacientes. Vemos ainda na mielopatia, agora, que é uma doença que ela tem um curso mais prolongado. Pode acontecer, né, aqui o caso do envolvimento do neurônio motor superior. Com isso, diferente da radiculopatia, que nós tínhamos uma diminuição dos reflexos, aqui nós vamos ter um aumento dos reflexos, né? Então, nós teremos 80%, né, de hiperreflexia. Podemos ter Babinski ou clonos em 50%. Aquele sinal de Hoffman que eu mostrei para vocês, né, avaliando ao nível da mão, em 13%. E os reflexos vão aparecer aumentados, né, abaixo da área da lesão e diminuídos, né, no nível da lesão. Ainda quanto à mielopatia, nós podemos encontrar nesses pacientes alterações vesicais em 50%, diminuição da força em 60%, atrofia muscular, ela é rara, ela vai acontecer ou está presente em cerca de 13% dos pacientes, e em 40% dos casos não é possível a gente determinar qual um dermátomo, né, específico, né? A gente não consegue chegar ao dermátomo, então, de comprometimento, conforme a gente comentou. E vamos passar agora, né, aos exames complementares, então, que nós podemos pedir no caso, né, de cervicobraquialgia. Então, vejam, nas radiculopatias, o diagnóstico, você pode, para buscar esse diagnóstico, solicitar radiografias de frente, a radiografia de perfil e oblíquas. Elas vão auxiliar para identificar a redução do espaço entre os corpos vertebrais, permite também que se vejam a presença de doenças degenerativas ou estreitamento foraminal, principalmente nas tomadas em oblíquo. As radiografias dinâmicas em flexão e extensão, elas podem identificar se existe algum tipo de instabilidade, né, entre dois segmentos. A ressonância magnética é o exame de escolha para avaliação da compressão radicular. E na impossibilidade de você não ter a ressonância, ou de fazer a ressonância magnética, pode ser útil você poder lançar mão de uma tomografia computadorizada ou até mesmo de mielotomografia. A eletroneuromiografia, quando houver alguma dúvida diagnóstica se existe uma compressão radicular na área cervical, né, e na síndrome compressiva dos nervos periféricos. Vejam agora aqui. Então, sempre, obviamente, baseado na anamnese que foi feita inicialmente e no exame clínico, né? Aí, né, onde, a partir dos dados obtidos na nossa anamnese e complementados pelo nosso exame clínico, é que nós vamos direcionar a solicitação dos exames complementares. Então, na radiografia, então aqui os tipos de exames, como nós já falamos, radiografia, ressonância, tomografia, eletroneuromiografia, cintilografia, enfim. Né? Principalmente cintilografia, nos casos em pacientes com tumores, enfim. Vejam, por exemplo, né, aqui numa imagem, na radiografia, nós temos que observar o alinhamento, né, dos corpos vertebrais. Veja que aqui existe uma quebra, né, desse alinhamento. Outro elemento, deve existir numa coluna normal, deve existir um movimento de uma posição em lordose, uma retificação dessa lordose cervical, ela já é um sinal de que alguma coisa não está bem, a gente tem que fazer uma avaliação bem detalhada. Né? Então, lembrem que é fundamental e veja que a gente vê uma área com uma lesão importante. Né? Então, aqui vemos também alterações com comprometimento aqui, né, com sofrimento, né, da parte da medula. Né? Então, são exames que permitem que você, aqui numa tomografia, por exemplo, né,
permite você ter uma visão bem detalhada da parte óssea, né? E aqui numa cintilografia. Então, exames complementares, né? Então nós estamos falando da radiografia, você vai indicar nesses pacientes acima desses 50 anos, provavelmente pelas alterações degenerativas, ver qual o comprometimento que já pode estar aparecendo nessas radiografias. Os sintomas, né? Se o paciente também apresentar febre, perda de peso, enfim, dor de intensidade moderada a grave por mais de 6 semanas, né? Alterações neurológicas, se o paciente tiver histórico de tumor, risco de infecção, pacientes que sejam imunodeprimidos ou que têm na sua história contam o uso de drogas, né? Tudo isso são elementos para que a gente aprofunde a nossa investigação. Retificação, como falamos, inversão da lordose cervical, temos que verificar o alinhamento, né? Se existe algum comprometimento, a presença de osteófitos, a diminuição dos espaços intervertebrais, espaços, né, discais, se existe a presença de listeses, né, de escorregamentos entre as vértebras, como nós vimos lá anteriormente, enfim. A relação do corpo da coluna vertebral vai ser aqui, vai mostrar então essas distâncias, né, e aí é onde você vai determinar se é normal ou se for menor de 0,8, que nessa avaliação você vai estar perante uma estenose do canal. A tomografia computadorizada, ela tem grande capacidade, né, para reconstrução de imagens ao nível cervical, né? Ela dá detalhes com relação à parte óssea, né? E ela é excelente para verificação de fraturas, mas ela tem o problema que a gente encontra com relação à tomografia é a exposição do paciente em termos de radiação, né? Mas é excelente para avaliação e detalhe com relação à parte óssea. Já a ressonância magnética tem a vantagem do paciente, né, não ser exposto, né, àquela radiação que nós temos na tomografia computadorizada, né, porque nós não temos a radiação no caso da ressonância magnética. Ela é excelente, é padrão ouro para avaliação de tecidos moles, né, para avaliação dos discos intervertebrais, avaliação do próprio conteúdo, né, e dos ligamentos na parte posterior também da coluna, para ver a presença de hérnias, né, a presença de estenose, de tumores vertebrais, mielopatias, edema, né, gliose, enfim, alterações da coluna. A ressonância é excelente método para poder fazer essa investigação. E vamos entrar agora na última parte, que é onde nós abordamos sobre o diagnóstico etiológico e tratamento. Lembra que nós teremos várias afecções que podem acometer, e eu chamo a atenção de vocês que no Orteduca nós teremos, assim como na programação dada pelo MEC, nós temos aulas que são específicas. Vocês vão ter aulas sobre tratamento de hérnia, né, de hérnia discal, nós vamos ter tratamento aulas sobre estenose de canal, enfim, tem uma série de afecções que vão ter uma aula própria para isso. Seria impossível nós abordar em detalhes todos os tratamentos e todas as afecções que nós vamos ver agora. Então, nós vamos fazer um resumo dessa apresentação de todos esses tipos etiológicos de tratamento. Vejam só, hérnia de disco, né, estenose de canal, lesões traumáticas da coluna, tumores, disrafismos, mielopatias, causas iatrogênicas, doenças inflamatórias da coluna, entre elas artrite reumatoide, né? Nós vamos ver mais à frente, né? Alterações adjacentes à coluna também vão ser abordadas aqui. Vamos começar com a parte da hérnia de disco, né? Essa hérnia de disco pode ser mole ou pode ser uma hérnia de disco dura, né? Seria aqui com osteófitos como causa, né, da parte da compressão. Aqui nós podemos ver, então, um disco vertebral sendo herniado e ele pode comprimir, por exemplo, uma saída de uma raiz, como a gente vê aqui, né?
aqui nós podemos ver também áreas, né, em que o disco está herniado na região cervical e fazendo compressão sobre a medula ou sobre a emergência das raízes. A hérnia de disco mole, então, o material discal, ele acaba provocando, né, ele provoca uma deformidade no espaço epidural. O tratamento, de preferência, é um tratamento clínico, né, deve ser tentado sempre. E o tratamento cirúrgico, ele deve ser restrito para quando o tratamento clínico acaba não funcionando, ou se existe uma compressão hiperálgica, né, ao nível dessa coluna, ou algum grau de paralisação, ou seja, compressão paralisante, aí você tem indicação para o tratamento cirúrgico. Tá? E aqui mostrando os tratamentos para a parte de reabilitação, exercícios, amplitude de movimento, enfim, para ser trabalhados nesses pacientes, né, com hérnia de disco cervical. Então, eu lembro a vocês aqui com relação à hérnia de disco ainda mole, esse material que nós falamos, que o material discal ele provoca essa deformidade, né, no espaço epidural. E cirúrgico, é importante o diagnóstico, que esse diagnóstico seja preciso da causa e o nível da lesão, né? Fundamental que você não incorra também num erro, né, grave de abordar, se for tratado cirurgicamente, no nível que não é o nível, obviamente, da lesão. Avaliar se a origem é congênita ou adquirida, né? E muitas vezes você pode ter uma extensão dessa hérnia para um nível ou mais de um nível, que pode haver compressão, né, da raiz. Com relação à hérnia de disco duro, né, a exostose do úncus se desenvolve para trás e ela acaba irritando. Então, ela acaba irritando a raiz, né, no forame de conjugação. Elas são mais laterais e posterolaterais, ou foraminais, e provocam, então, essa compressão específica da raiz daquele segmento que é o segmento que está sendo acometido e que está causando a sintomatologia do paciente. Pode também ser simplesmente um osteófito posterior que acabe comprimindo essa medula. O tratamento também na hérnia de disco duro deve ser, sempre se tentar o tratamento clínico. Os pacientes acabam melhorando em 80%, 85% das vezes, sem necessitar de um tratamento cirúrgico. Mas na falha do tratamento clínico, você pode, então, indicar o tratamento cirúrgico e, mais uma vez, nas compressões hiperálgicas e paralisantes, também tem indicação de tratamento cirúrgico. E você pode utilizar para isso, né, formas também de tratamento com a remoção do disco, colocação de próteses, ou então a fixação, né, a remoção desse disco da parte herniada e a fixação, né, de dois segmentos, dois corpos vertebrais, que são adjacentes à área onde havia o comprometimento. O outro tipo de diagnóstico etiológico que nós vamos ver aqui é a estenose do canal medular, né? Ou seja, a gente já comentou anteriormente sobre a parte que envolve a estenose em si, quando nós temos na região cervical menos, aqui quando nós temos menos do que 13 milímetros, é isso que vai ocorrer. Aqui apenas para a gente ter uma noção da diminuição do canal, embora isso aqui não sejam vértebras, né, cervicais, são aqui mostrando uma vértebra normal e aqui uma vértebra com estenose, né? Essa estenose dos vários locais que pode acontecer essa estenose, que está mostrando, né, numa região que não é de uma vértebra cervical, mas na cervical vai acontecer também da mesma forma. Então você vai ter uma anomalia entre o continente, que é o continente medular, né, entre o conteúdo medular aqui e o continente, mas o problema está ligado ao continente em si, né, a parte que está em torno dessa medula. Pode ser de origem congênita ou adquirida, essa estenose do canal. Na anamnese, no exame clínico, nós teremos compressão em
pode acontecer em vários níveis. O paciente pode ter uma dor metamérica, né, com sensação de fraqueza no braço ou na mão, no território que está afetado, né, amiotrofia, transtornos da marcha dos pacientes, síndromes medulares, síndromes piramidais, com fasciculação, quadriparesias, espasticidade, enfim, são sintomas que você pode encontrar nesses pacientes com estenose do canal vertebral, canal medular. Na avaliação, você pode fazer essa avaliação, né, na medida do diâmetro sagital do canal entre C3 e C7, os níveis de maior acometimento, aqui também isso costuma cair em prova. Quais são os níveis de maior acometimento em termos de estenose de canal cervical? C5, C6, C6, C7, C4 e C5 nessa ordem. Primeiro C5, C6, depois C6, C7 e depois, em terceiro lugar, C4, C5. C6 e C7 apresentam os osteófitos posteriores com maior frequência o nível C6 e C7. Aqui a gente só colocou para ilustração de osteófito, embora é óbvio que a gente está vendo que aqui não é a região cervical, nós estamos somente para mostrar um osteófito fazendo, né, compressão, sendo vista aqui numa tomografia, mas aqui está na região lombosacra. Tá? E aqui nós vemos numa radiografia, e aqui nós podemos ver isso numa ressonância magnética, né, a estenose, né, do canal. Tomografia computadorizada, ela é muito utilizada, e a ressonância magnética, exames de referência são, né, para o estudo, né, das estenoses do canal medular. Conforme a gente está vendo aqui, uma área importante de estenose do canal, e aqui também vemos uma importante estenose do canal medular. O tratamento pode ser conservador na primeira fase, né, da sintomatologia, mas se o paciente não evoluir bem, mais uma vez, sinais neurológicos, agravamento do quadro sintomatológico, você tem que acabar indo para o tratamento cirúrgico, fazer a liberação. E aqui no caso, você pode fazer na estenose do canal, você pode optar por uma via anterior, né? Então, pacientes quando tem quadro neurológico piramidal e radicular, e a extensão em até 3 níveis de compressão, né? Não deve, na via anterior, ultrapassar, né, em casos com mais de 3 níveis de compressão. Com relação ainda à via anterior, as técnicas cirúrgicas, você pode fazer a ressecção dos discos, a ressecção dos osteófitos, ressecção de corpos vertebrais, enxerto ósseo, né, tricortical, instrumentação, colocação de placas, de cages, né, uso de biomaterial, enfim. Aqui vocês têm vários exemplos aqui sendo mostrados de forma de tratamento por via anterior, né, para quando você opta por fazer tratamento da estenose de canal. Aqui na via posterior, então extensão em vários níveis, né? Pode mais do que 3 níveis, tu opta pela via então posterior, extensão então em vários níveis, compressões mecânicas posteriores, né? Pacientes muitas vezes com quadros neurológicos, e a técnica posterior pode ser a laminectomia, né, em bloco ou laminoplastias. Então aqui nós vemos alterações aqui, a intervenção sobre a área da lâmina. E as lesões traumáticas, é o terceiro tipo. Então nós falamos inicialmente sobre as hérnias discais, em segundo a estenose de canal, em terceiro as lesões traumáticas, né? Essas lesões traumáticas podem ser por acidente automobilístico, por queda de altura, né, por alguma atividade violenta envolvendo a coluna cervical, por mergulho, né, em águas rasas. Isso também é uma coisa que acontece, né, nesse período onde começa o verão e o pessoal fica entusiasmado, então tem os grandes riscos de mergulho em água rasa e fazer lesões traumáticas, em esportes também, né?
E os exames complementares, nesses casos, você deve solicitar radiografia desses pacientes, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Geralmente, as lesões, né, em rotação, são as lesões tipo C da classificação AO, elas vão ter maior, vão levar, né, são as que terão e vão levar maior em termos nível de cérvico-braquialgia. E aqui nós estamos vendo, então, acidentes e paciente com traumatismo cervical que deve ser imobilizado, né, para transporte aqui no caso. E quarto agora, nós vamos ver os tumores. Os tumores, nós podemos ter tumores benignos, tumores malignos, tumores primários, né, ou tumores secundários, no caso, né, de metástases. Eles podem ser extradurais, que é o que acontece na maioria das vezes, ou pode ser intradurais, podendo ser intra ou extramedulares, ou seja, uma gama, né, de comprometimentos quando se leva em consideração, né, tumores comprimindo, né, e provocando cérvico-braquialgia. Então, diagnóstico, devemos solicitar exames complementares. As radiografias devem incluir, né, C7, e também T1, a base do crânio, uma boa radiografia sempre deve incluir tanto o occipito como também a parte de T1, além de T7. E tomografia computadorizada, né, pode ser necessária para avaliar a parte óssea, ressonância magnética, cintilografia, né, para ver se existe um aumento de captação, né, PET scan, enfim, são os exames que você pode pedir com relação à investigação da parte de tumores. Tá? O quinto elemento, em termos de diagnósticos etiológicos, aqui nós entramos nos disrafismos, aqui nós temos a seringomielia. Então, a ressonância magnética, ela pode ser usada, né, para fazer o diagnóstico, no caso da seringomielia. E o tratamento, então, é por descompressão também dessa medula. E as mielopatias, né, o quadro que aqui nós podemos ter as mielopatias, tanto no caso da esclerose múltipla, então vemos aqui áreas, né, que são características, né, de mielopatia na esclerose múltipla, ou então a esclerose lateral amiotrófica, né, que também são quadros bastante severos, graves, né, que podem comprometer a medula. Ainda nas mielopatias, nós temos que levar em consideração os pacientes muitas vezes se apresentam com fraqueza generalizada, com dificuldade de equilíbrio desses pacientes, déficit de coordenação motora, alterações esfincterianas, né? E em cerca de 40% não é possível a gente determinar o dermatoma específico. Nós já havíamos comentado esse aspecto. Ainda aqui, nos diagnósticos etiológicos, é mais comum em pacientes acima dos 50 anos, está ligados a processos degenerativos, as mielopatias, não apresenta sinal ou sintoma que seja característico. O envolvimento nas mielopatias é do tipo de hiperreflexia, envolvimento do neurônio motor superior, e aqui nós já falamos e comentamos sobre o que nós podemos encontrar: hiperreflexia, Babinski, aquele teste de Hoffman, né, pode estar positivo em 13%, e os reflexos aumentados, né, abaixo da lesão e diminuídos ali ao nível. Com relação ao tratamento na fase aguda das mielopatias, com anti-inflamatórios, com relaxantes muscular, se a musculatura estiver contraturada, uso de corticosteroide, terapia física, termoterapia, eletroterapia, né, exercícios de isometria, né, para a musculatura, o uso de colar cervical ou de tração, o uso de acupuntura para controle da dor. Estudos, né, de qualidade ainda questionáveis, eles se apresentam. Não existe nada que seja bastante claro, né, ainda para nos dar uma melhor luz com relação ao tratamento desses pacientes. Mas o que se sabe é que se chega a 80% de sucesso com o tratamento conservador, né, nessa fase aguda. O tratamento da hérnia de disco, as mielopatias, né, no tratamento da hérnia de disco, na estenose,
cervical, agora sem mielopatia. Então, nós temos aqui dor resistente, né, ao tratamento clínico por 3 meses, aí você vai indicar cirurgia. Se tiver um déficit neurológico, mais radiculopatia presente, também você pode indicar cirurgia. Em déficits neurológicos progressivos ou estudos consistentes, né, com achados clínicos, pode fazer com que você tenha que indicar procedimento cirúrgico para esses pacientes. Aqui, ainda no tratamento agora de espondilose e mielopatia cervical, analgésicos, imobilização com colar, restrição de atividades de risco, esporte de contato e exercícios, né, tração. Esses exercícios podem estar contraindicados ou não, né, evitar de fazer tração nesses pacientes. E quando operar, né, ainda mais que a gente já tem visto que a parte de cirurgia muitas vezes fica questionável, né, por não ter resultados consistentes. E o tratamento cirúrgico nas mielopatias, via anterior, dissectomia, corpectomia com artrodese. Nós já mostramos antes, maior compressão anterior, no caso de disco mole, até 2 níveis acometidos na mielopatia, 3 ou mais níveis. Então, pseudartrose ou falha de implante. Então, melhora da dor radicular, ela costuma acontecer em 90% a 95%, né, com o tratamento cirúrgico. Permite restaurar essa lordose cervical, né, e a descompressão indireta posterior, né, por ligamento taxia. Então, aqui nós vemos aqui uma colocação, né, de placa, de implante na parte anterior, aqui, e aqui uma via de abordagem anterior, como estamos vendo. Via de acesso posterior, né, para a realização de foraminotomia. Nós temos indicado nas hérnias que são posterolaterais ou na junção cérvico-torácica e nas estenoses foraminais. E a laminoplastia, melhor indicada nas mielopatias em múltiplos níveis, né? E o pré-requisito é a presença de lordose cervical. Cifose cervical é contraindicação absoluta. Tá? E aqui nós vemos exemplo, né, desse tipo de tratamento. E as complicações, né? Na via de acesso posterior, nós podemos ter, isso tem que chamar atenção, nós podemos ter até 10% de lesão medular. Na cifose pós-laminectomia, 21%, dor cervical residual, descompressão insuficiente nas laminoplastias, e a soltura de implantes, laminectomia e artrodese, né, quando você tiver, então, casos de soltura de implantes. E agora, com relação às questões iatrogênicas, né, isso pode acontecer, seja por falha técnica, né, na realização da técnica, seja por opção, a gente já comentou antes, de um nível fazer o procedimento, mas num nível equivocado, errar o nível onde se encontra a lesão, imprudência, né, o cirurgião ser imprudente, e doenças inflamatórias, no caso da artrite reumatoide e espondilite anquilosante, são alterações que também podem ter queixas de cervicobraquialgia. E agora, com relação às alterações, a última parte que nós chegamos, alterações adjacentes à coluna vertebral, nós temos a síndrome do desfiladeiro torácico, né, como a gente vê aqui, que é uma compressão neurovascular, pode acontecer em pontos distintos, né, ou pelos vasos subclávios, axilares ou até mesmo o plexo braquial pode estar comprometido, pode estar sendo comprimido na sua passagem. Né? Então, aqui na clavícula, pode ser em relação à compressão ao nível da clavícula, ou pode ser entre, né, os músculos, entre a parte quando você tem a presença da primeira costela, ou então o músculo subclávio e a primeira costela. A clínica, esses pacientes, você deve solicitar exames complementares, radiografias para detecção dessa primeira costela, se presente, e se está em área de conflito, ressonância magnética, Doppler, angiotomografia, e o tratamento, né, clínico deve ser a primeira forma de
proposta de tratamento para esses pacientes. Ainda temos aqui o segundo caso dessas outras lesões, o tumor de Pancoast, que é esse tumor na parte superior aqui do lobo pulmonar. Pacientes que tenham histórico de tabagismo, é um tumor então nesse ápice do pulmão. O paciente pode apresentar, né, a síndrome de Horner, né? Observem aqui a alteração com relação à pupila e acometimento do plexo braquial nesses pacientes. O terceiro tipo de lesão são as lesões do manguito rotador, então uma lesão que o paciente aqui é fora e é uma dor no ombro e que pode levar a gente a confundir, né, com algum sintoma de cervicobraquialgia. 75%, né, das dores do ombro tem como principal causa a lesão do manguito rotador e do tendão do supraespinal. E finalizando, aqui alterações na ATM também pode provocar dor e aí a nossa indicação é encaminhar esses pacientes para o tratamento com, né, o baxilo ou então para o cirurgião, né, ou para o dentista.